Golaçou na área, homem bomba, Éder Aleixo, boa tarde pra você. Boa tarde, Letícia, boa tarde, galera. Olha, galera, sem o craque mesmo, hein? Pra tristeza da torcida do Cruzeiro, que fez até manifestação pra volta do Meia Alex, a diretoria celeste confirmou que o jogador não vem. Segundo o diretor Alexandre Matos, o motivo foi familiar. O torcedor do Cruzeiro fez festa, encheu a Praça 7, cantou o nome do ídolo. E o ídolo Alex respondeu pelo Twitter. Parecia que estava tudo certo. No sábado, o Alex chegou ao Brasil. Por volta de 12h30, recebi uma mensagem dele dizendo que estava em Curitiba. Queria saber como que a gente poderia proceder. Marquei no dia de hoje. Eu estaria em Curitiba, com passagem marcada e tudo. O Alex concordou com tudo, já estávamos marcados. Aí tudo mudou. De acordo com o diretor de futebol do Cruzeiro, Alex ligou no domingo à noite, desmarcando o encontro, e deixou claro que não vem mais para a Raposa. Por volta de 9h30, 10 horas da noite, recebi uma ligação do próprio Alex, dizendo que conversou muito com a família e que, de forma irreversível, não viria para o Cruzeiro, para Belo Horizonte, consequentemente para o Cruzeiro. Tem outros planos com a família, questões particulares, deixar claro que não é questão financeira, não é questão de projeto. Tentei ainda remover ele da ideia, mas ele foi enfático e colocou um ponto final, falou que já está com a cabeça em uma outra situação. E a primeira premissa para você contratar um jogador, seja ele qual for, é ele querer vir para o Cruzeiro. O tão sonhado final feliz não aconteceu. E o torcedor vai precisar se contentar com as lembranças. E que boas lembranças, né? O Golaçô está esperando a sua participação. Mande uma mensagem por celular pra gente. Escreva Golaçô sem acento, coloca lá sua mensagem e mande para 72250. O seu texto roda aqui na telinha do Golaçô. Você também pode participar hoje pelo Twitter, @GolaçôBand. Hoje o Fael Lima tá lá recebendo as mensagens de vocês. Ele fala com a gente ao vivo daqui a pouco. Agora a gente recebe o PC, representante da galera, da torcida do Cruzeiro. Como é que você recebeu essa notícia do Alex, PC? Fica chateado, decepcionado, né? Porque o Alex é um cara que a gente gosta muito, é um ídolo do Cruzeiro, a gente gostaria de vê-lo de volta. Fizemos o possível, a diretoria também fez o possível, a diretoria foi atrás, ofereceu para ele, se não me engano, a maior proposta que o Cruzeiro já ofereceu para um jogador, na história do Cruzeiro. É uma proposta muito boa, a questão dele não é dinheiro, a questão dele é realmente a família. Ele passou 8 anos da Turquia, antes disso tinha passado 2 anos do Cruzeiro, enfim, foi muito tempo fora ali do seu ciclo familiar ali de Curitiba. Então eu acredito que ele vá para o Coxa, que ele vai encerrar sua carreira ali. Mas foi frustrante ele não ter vindo para o Cruzeiro, né? É frustrante, com certeza, mas a gente tem que entender também o lado do jogador, que preferiu ali ficar mais perto da família dele. Agora o Cruzeiro, o que ele tem que fazer? Tem que buscar novos ídolos. Acho que o Cruzeiro tem que se desgarrar de 2003, que foi um ano maravilhoso. Ficou a memória, ficaram as imagens, que foi um ano glorioso. Mas o Cruzeiro precisa buscar novos ídolos, buscar novos títulos. No ano que vem vai fazer 10 anos já da Tríplice Coroa. E há 10 anos o Cruzeiro não ganha um título importante. É muito tempo para um clube que é acostumado a ser campeão de tudo. Ô Éder, você, como um cara que já viveu tanta coisa, né? O Alex está vivendo agora, você consegue compreender ele de um outro jeito, além disso tudo que a gente vê? Não, Letícia, com certeza o PC falou isso mesmo, eu tinha falado com ele, eu já venho falando há muito tempo. Eu acho que a situação dele é muito tranquila, né? Hoje é um cara realizado, né? E ele viveu fora há muito tempo, como o PC falou. Ele saiu muito jovem lá de Curitiba, né? Eu acho que essa manifestação do Cruzeiro foi maravilhosa, mas isso colocou em cima dele uma responsabilidade muito grande. E você acha que ele sentiu essa pressão e decidiu ir para Curitiba em vez de para BH? Eu acho que tem que pensar numa situação dessa. O Alex, na primeira vez que passou pelo Cruzeiro, não foi bem, não. O Alex foi bem na segunda passagem dele. Não foi isso, PC? 2003. Então, vamos dizer, com 36 anos, com a vida resolvida, todo tranquilo, voltar a jogar no Cruzeiro, responsabilidade, ver que não joga bem, aí a pressão em cima. Ele não quer mais isso para ele. Pô, e morar em Curitiba também é uma baita de uma cidade, né? Com certeza. É uma cidade linda, deliciosa. Acho que ele tá de bem com a vida. Infelizmente, o Cruzeiro não pode, como o PC disse, parar no Alex.
tem que fazer um grande time para o ano que vem. E a gente vai torcendo pela realização do Alex, onde quer que ele esteja, né? Agora, olha só, dor de cabeça para o Cuca, técnico do Atlético. O zagueiro Leonardo Silva deixou o treino na manhã de hoje, na cidade do Galo, com dores no tornozelo esquerdo e acompanhado do médico. Ele recebeu atendimento ainda no gramado, tirou a chuteira e caminhou mancando para o vestiário. O zagueiro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e começou o tratamento ainda lá no CT. Leonardo Silva viaja para Santos e terá sua participação no jogo definida no vestiário. Já o xará dele, o atacante Leonardo, vive momentos de herói, depois que substituiu o Jô e fez os 2 gols contra o Sport. Quem acompanhou o jogo entre Galo e Sport na última rodada do Brasileiro sabe bem o motivo desse sorrisão. O Mineirinho está pouco a pouco conquistando seu lugar no time e, claro, a torcida. Leonardo é reserva imediato de Jô. Fez 3 gols com a camisa do Galo. Gols, aliás, que garantiram vitórias contra São Paulo e Sport. E mesmo tendo sido decisivo, ele não quer ser chamado de herói. De jeito nenhum. Eu acho que isso aí você tem que treinar e tem que estar preparado. Isso poderia acontecer com qualquer um que entrasse ali. Graças a Deus eu tive sorte, estava bem ontem. Tive sorte, sobraram 2 bolas para mim e eu pude fazer os gols. Leonardo chegou ao Atlético em agosto deste ano. Na estreia contra a Ponte Preta, entrou no segundo tempo e não conseguiu mostrar seu futebol. Até então, teve poucas oportunidades. Mas quando o técnico Cuca precisou... Eu vi que o time estava perdendo e eu sabia que ali ele ia colocar eu ou o Guilherme no jogo. Estava até intensificando o aquecimento ali, mas eu tenho que estar preparado. A oportunidade surgiu, eu tenho que estar pronto para poder fazer alguma coisa diferente, para ele começar a pensar em me colocar mais vezes. Mesmo não sendo titular absoluto, Leonardo já entrou no clima desta reta final de campeonato e sabe bem o que é preciso para ser campeão. A gente está secando bastante o Fluminense, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Acho que para a gente pensar em título aí, a gente tem que pensar numa coisa aí de mais ou menos 7 vitórias em 8 jogos e o Fluminense tem alguns tropeços. Vamos agora falar então com o Fael Lima, que hoje, além de representante da torcida do Atlético, é uma ponte de todas as torcidas com o Golaçô, porque ele está lá com a página aberta, está acompanhando os recadinhos que chegam pra gente nas redes sociais, né? E aí, Fael? É herói ou não é o Léo? Me conta. Ô Letícia, graças a Deus a gente achou um herói, um verdadeiro herói. Herói verdadeiro é aquele que sai quando a gente menos espera, que aparece quando a gente mais precisa dele, né? E quando de quem a gente menos imagina. Agora, ô Letícia, eu tô perguntando aqui se o Danilinho é um herói que merece uma segunda chance no Twitter. E o pessoal não tá muito achando o Danilinho muito herói, não. Olha só, o Gleidson Araújo falou que o Danilinho não merece ficar. E falou que quanto à arbitragem, no momento em que o Fluminense é favorecido e o Galo e os demais são prejudicados. O Danilinho não merece ficar, é o que pensa o Fabiano Bueno. O Léo aqui também, ele falou que o Léo manda muito bem. Não tem como dizer que o Atlético não vem sendo prejudicado. Fica bem claro nos jogos que os árbitros não querem que o Galo ganhe. Ou seja, precisa de muito herói nesse jogo aqui para ganhar nesse campeonato, viu, Letícia? E, ô Letícia, você falou do Alex aí, eu quero aproveitar e ler os recados dos cruzeirenses que estão participando no Twitter, twitter.com/golaçoband. Olha só, não tem como ter mágoa de um atleta como o Alex. Ele é ídolo do Cruzeiro e sempre será sua escolha digna de respeito. Embaralhou aqui, Brenner, complica minha vida não. Brenner Alexandre. Cruzeiro sempre, o Gustavo. Continua ídolo, ele optou por ficar na sua casa, no Curitiba. Clube que o revelou, mas sempre iremos lembrar dele. twitter.com/golaçoband, Emanuele Rodrigues. Continua ídolo. Fica uma raiva da diretoria, pois deveria ter feito o impossível para trazê-lo. E ô Letícia, só para deixar minha cutucada, ô gente, agora faz um esforço para trazer o Miller de volta, tem história aqui também, e se não tiver jeito, raspa a cabeça do Tinga, apresenta e fala com o Alex bronzeado. Eu tava estranhando mesmo, Tava demorando. Demorou, viu? Valeu, Vaião, a gente volta a conversar, muito obrigada por pegar aí os recadinhos dos internautas pra gente. Agora, esse assunto agora tá bombando, gente. É polêmico, hein? A Comissão Nacional de Arbitragem decidiu que vão passar por reciclagem o auxiliar Bruno Bosquila, do jogo Flamengo e Cruzeiro, e ainda os árbitros Nielson Dias, da partida Fluminense e Ponte Preta, e Flávio Guerra, do jogo entre Atlético e Sport. De acordo com o site Placar Real, que reavalia lances duvidosos e estabelece uma nova classificação de acordo com os erros consertados, até a 29ª rodada, em 42 dos 290 jogos, os erros de arbitragem interferiram no resultado e decretaram vitórias ou empates que seriam injustos. Na contagem de falhas desse portal, o Fluminense é o segundo clube mais beneficiado em pontos ganhos. Na classificação, o tricolor estaria agora com 60
60 pontos, enquanto o Atlético já seria líder na 29ª rodada com 61. Bom, o certo é que a atuação dos juízes, claro, tá dando o que falar. Arbitragem na marca do pênalti. Os erros dos homens do apito estão cada vez mais visíveis. Muitas vezes, eles são os culpados por uma derrota. A mão foi muito visível ali. Todo mundo viu que a bola parou no braço do jogador do Atlético. Ele colocou o apito na boca e não deu o pênalti pra gente, pô. Aí fica complicado até pra você trabalhar, pô. A revolta do jogador do Sport está relacionada com este pênalti, não marcado pelo árbitro Flávio Guerra. Bola na mão ou mão na bola? A mesma polêmica na partida entre o líder Fluminense contra a Ponte Preta. No Rio, o árbitro Nielson Nogueira Dias, o mesmo do clássico, marcou pênalti. A torcida da Ponte ficou revoltada. Fez, inclusive, um boletim de ocorrência de mentira contra o juiz. No BO, os ponte-pretanos reclamam de roubo e homicídio. E os jogadores nessa história? O que eles acham da arbitragem brasileira? Acho que os árbitros que estão apitando são esses. E a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente prepara durante a semana para a gente fazer o nosso trabalho. Então a gente tem que se focar só no nosso trabalho. Acho que a parte da arbitragem eles tentam fazer o melhor deles e a gente tenta fazer o nosso melhor. Mas enfim, é uma coisa que é muito difícil se comentar. Hoje você tem que ter muito cuidado para comentar a respeito de arbitragem. Mas enfim, acho que esse não é o nosso foco. Procuramos o outro lado. O árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro pertence ao quadro da FIFA. Está acostumado com a pressão. Para ele, é preciso ter um pouco mais de consciência na hora das críticas. Eu, particularmente, lido com muita naturalidade. Acredito que os companheiros também, até porque a gente tem esse cuidado, essa preparação, principalmente nesse pilar mental, psicológico, que é fundamental na carreira do árbitro de futebol. As críticas, né, obviamente, elas vão existir sempre, né? Eu entendo que muitas vezes um pouco duras, né? Um pouco injustas, porque o árbitro de futebol é um ser humano, como qualquer outro, passível de erro, assim como jogador, como dirigente, como treinador, enfim, como todos aqueles que militam no futebol. Mas nós, árbitros, infelizmente, temos que estar preparados, porque a crítica é algo que vai nos acompanhar por toda a vida, por toda a nossa carreira. Ricardo também destaca que as várias câmeras nos estádios e os recursos utilizados pela televisão fazem que qualquer erro, por menor que seja, apareça. Antigamente a gente não tinha esse recurso tecnológico que é utilizado hoje, né? Uma partida de futebol com 15, 16, 17 câmeras, né? Slow motion, enfim, todos os recursos possíveis para poder dirimir as dúvidas, né, que podem ocorrer durante uma partida. E muitas vezes, determinados lances são vistos reiteradas vezes e a gente não chega a uma conclusão. Então vejam os senhores a dificuldade, né, para o árbitro de futebol definir em frações de segundo uma determinada situação, né? Nós tomamos inúmeras decisões durante o jogo. Então, os recursos tecnológicos são bem-vindos, eu acho que é válido, eu entendo inclusive que a FIFA deve rever algumas questões com relação à regra do jogo, trazer a tecnologia para a regra do jogo, para poder, obviamente, nos ajudar a dirimir as dúvidas e legitimar cada vez mais o resultado dos jogos. Vamos direto para o estúdio da Rádio Esportes FM 94.1. O narrador e comentarista Everton Guimarães comentou sobre esse momento da arbitragem no Brasil. Oi, Letícia, alô, Éder Aleixo, Barack Obama do comentário. Olha, a questão dos erros de arbitragem, essa questão vem incomodando, mas não é novidade para ninguém. Porque nós ficamos 15 anos com o Oscar Ruiz sendo o principal árbitro sul-americano. Aí depois veio Jorge Larrionda e muitos outros, e brasileiro que é bom, nada. Então, a mim não surpreende. O que me surpreende são os erros beneficiarem um postulante ao título, que é exatamente o Fluminense. Isso me incomoda, de certa forma, porque o Fluminense vem sendo constantemente beneficiado. Aliás, já era lá atrás, né? Quando estava na Série C, e aí subiu, foi guindado a série A e falta ainda pagar a Série B. E aí, de repente, um erro aqui, um pênalti ali, uma falta que não houve ali, e tudo isso convertido em gols, é uma situação complicada, né? Então, a mim não assusta. E você sabe o que pode ocasionar tudo isso? Um rebaixamento, de repente, um erro de arbitragem coloca um time que não merece, um erro, não que o Fluminense não mereça ser campeão, não é isso. O Fluminense merece, tem time para isso, tem uma base para isso, tem um treinador para isso e não precisa dos constantes benefícios. Isso vem acontecendo e o Fluminense é, sem sombra de dúvidas, o principal time beneficiado no Campeonato Brasileiro até aqui.
Isso aí, valeu, Everton. E você, o que você pensa sobre tudo isso? Manda recadinho pra gente no Twitter, que daqui a pouco o Fael vai trazer a sua opinião, tá? @GolaçoBand. Vamos também ouvir o Homem Bomba, Éder Aleixo, tudo depois do intervalo, que é rapidíssimo. A gente espera por você aqui, hein? Já, já.